Pessoal, a Espanha parece que realmente agora acordou, e acordou com sede de vingança. É isso mesmo, a Espanha ganhou de 4-0 em cima da Arábia Saudita, né? Foi um jogo que no primeiro tempo basicamente foi igual ao jogo do Brasil, se a gente for levar um contexto assim, em questão de que a seleção queria resolver logo a vida dela e depois fazer umas rodagens no time em si, no elenco, né, para poupar alguns jogadores, alguns que estão voltando de lesão, outros para ganhar ritmo e assim por diante. E a Espanha jogou muito bem contra a Arábia Saudita, né? Um jogo totalmente diferente do jogo que a gente tinha visto contra Cabo Verde, já que foi uma Espanha muito mais cadenciada, digamos assim, de toque de bola, não muito aquela sede de querer resolver logo as coisas, né? A gente viu que nesse jogo foi totalmente diferente. Desde o início do jogo, Lamine Yamal ali, que começou a titular, estava tentando os dribles, tentou alguns chutes, passes e tudo para tentar resolver logo, ou até, quem sabe assim, já descansar um pouco mais. E foi o que aconteceu. Lamine Yamal fez um gol, seu primeiro gol em Copas do Mundo, né? O segundo jogador mais jovem a fazer gol pela uma seleção. O primeiro é o Pelé, que fez com 17 anos. E Lamine Yamal começa uma história aí, né? Eu espero que seja uma história muito bela aí mais para frente. Jogou muito bem. Teve algumas decisões que eu acho que ele estava um pouco mais afobado, né? De querer resolver as coisas. Muito por conta de também tentar resolver pensando no contexto de Lamine em si, né, já que ele estava machucado por um tempo, não pôde ajudar tanto a seleção no primeiro jogo contra o Cabo Verde, até entrou já nos minutos finais, mas não fez muita coisa. Nesse jogo ele pareceu um pouco mais, assim, bem de ritmo, né, e conseguiu correr mais, enfrentamentos com alguns jogadores para recuperar a bola, todas essas questões, dá de ver que o garoto realmente está com vontade de entregar tudo pela seleção. E no geral, a Espanha jogou muito bem. Depois teve 2 gols do Oyarzabal, né? Também no primeiro jogo ficou muito apagado. Nesse jogo ele já apareceu um pouco mais, fez 2 belos gols para mim. O primeiro gol foi muito bonito e a Espanha foi ganhando muito mais, assim, digamos dizer, confiança ao decorrer do jogo, né? Mas teve aquela parada para hidratação, que depois a Arábia Saudita até tentou voltar um pouco mais arrumada, né? E para mim está sendo muito interessante essas paradas de hidratação, porque realmente de um jogo para o outro muda tudo, assim, essas paradas de 2, 3 minutos aí que tem durante a partida. O Bielsa tinha até falado que não concorda muito com isso, por conta de que a magia do futebol é um time se resolver entre 45 e 45, né, se adaptar ao que a partida pede ali, digamos, de estar perdendo ou ganhando e assim por diante. E realmente eu até concordo com ele nessa opinião, mas também acho bacana, assim, essa questão do cooling break ali, porque tem essas paradas, você arruma alguma coisa que talvez o jogador não tenha prestado tanta atenção no momento que o técnico passou aquela informação, e assim por diante. Mas a Espanha jogou muito bem, praticamente não teve nenhum tipo de risco assim voltado, igual como foi contra o Cabo Verde, que eu acho que sim teve alguns riscos. No primeiro tempo, a Espanha teve 3 grandes chances e também fez 3 gols, né? O XG de gol esperado foi de 1,40 e basicamente só deu a Espanha com 71% de posse de bola. A Arábia Saudita muitas das vezes assim conseguia recuperar, mas já perdia a bola também. Era um jogo muito de lá e cá, em questão de... Porque a Espanha também tentava querer resolver logo e muitas das vezes acabava perdendo, né, a posse de bola ali em alguns momentos. Mas no geral, para falar sobre o contexto da partida em si, né, já sobre as mudanças que o técnico da Espanha fez. O técnico da Espanha tirou o Fabián Ruiz e botou o Dani Olmo, deixando muito mais ali para ser o Dani Olmo é muito mais um pisador de área do que o próprio Fabián Ruiz, totalmente diferente do que ele joga no PSG, né? E o Pedri também, ele jogou um pouco mais concentrado ali no meio campo, e no primeiro jogo, se você parar para observar, o Pedri finalizou muito mais do que nesse jogo em si, né? Tava tentando pisar um pouco mais na área. E teve a entrada do Lamine Yamal no lugar do Ferran Torres,
e do Alex Baena no lugar do Gavi. Para mim, eu acho que o Gavi não tem que ser testado como um ponta esquerda, né? O Gavi é muito mais um meio-campista recuperador do que um ponta assim apoiador, para quem sabe algum outro jogador chegar ali e fazer a finalização pelo lado que ele está jogando, né? O Cucurella não é esse tipo de jogador, esse tipo de lateral, então não tem por que ter o Gavi ali. O Gavi poderia ser muito mais justamente pensando em um jogador de recuperação, um jogador com vontade, garra e tudo, os momentos que precisa. Lamine Yamal, todo mundo já achava que ele ia entrar, né? Por conta de que como é que se pode te falar? Tipo, a necessidade de ter um jogador como Lamine Yamal, né? Para jogar esse tipo de partida. Um jogador que consegue resolver, tanto que faz o primeiro gol da Espanha. Alex Baena, para mim, não fez uma boa partida. Ele é um jogador, pode-se dizer bom, né? Mas parece que aquele jogador do Vila Real não é o mesmo que joga tanto no Atlético de Madrid quanto na seleção espanhola. E o Oyarzabal, né? Fez 2 gols aí. Se eu não me engano, já está entre os top 10 maiores artilheiros da Espanha. Se eu não me engano, né? Não tenho certeza disso. Mas fez um belo jogo também. Um belo jogo também da linha defensiva da Espanha, né? Com uma assistência ainda do Laporte. Para mim, a defesa da Espanha vem jogando muito bem. Me chamou a atenção de começar com Pedro Porro e não com o Llorente. Para mim, o Llorente é um bom, digamos assim, ala direito, né? Mas eu acho que ele fez isso justamente porque, como já teria Lamine, não ia precisar de ter um cara que avançasse tanto assim. Eu acho que o Pedro Porro começou a avançar mais à frente depois que o Lamine saiu no segundo tempo, né? E as entradas que teve foi de Ferran Torres, no lugar do Oyarzabal, e Yeremy Pino, que também é um ponta velocista. E Nico Williams entrou, mas não fez praticamente quase nada. E Fabian Ruiz até fez um bom jogo e Mikel Merino também para ganhar ritmo aí para essa Espanha. No geral, a Espanha jogou muito bem. Eu acho que a Espanha tem tudo para avançar, tem tudo para chegar numas quartas ou até finais. Vamos ver o que vai acontecer nessa Copa do Mundo, né, que está chamando bastante atenção até aqui. Eu quero que você comente o que, que você achou da Espanha até aqui, no momento que estou gravando esse vídeo. Dá um gostei no vídeo, se inscreve, tamo junto, até mais, tchau.